resíduos de diferentes materiais espalhados por qualquer espaço, seja na porta das casas, em terrenos baldios ou nas praças. E são as próprias pessoas as causadoras da sujeira. Esse comportamento pode trazer sérios riscos para os seres humanos, os animais e ao meio ambiente. No programa de hoje, você vai ver como essa atitude pode interferir nas nossas vidas e quais as possíveis soluções para o problema. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produz por dia? E qual o destino do que você descartou? Se fizermos um passeio rápido nos centros urbanos, percebemos resíduos sólidos espalhados por todo lugar. São garrafas PET, papel e até materiais eletrônicos, descartados em locais impróprios. O lixo sólido é um dos inconvenientes das cidades do mundo inteiro. Essa é uma das principais consequências de uma sociedade cada dia mais consumista. A gente tem a cada um agravamento dessa situação. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos foi feita uma pesquisa entre o ano 2013 e 2014, a gente teve um crescimento de produção de resíduos em torno de 29% no Brasil e o crescimento da população apenas de 6%. Ou seja, há uma discrepância muito grande em relação à quantidade de lixo produzido e a população e o crescimento da população. Isso indica que a população passa ou terá que ter, a partir de agora, um cuidado especial em relação aos resíduos. À medida em que melhora a sua condição aquisitiva, melhora também a sua possibilidade de consumir, e então acaba consumindo aquilo que não precisa para a ciência. Coleta de alimentos, autores até nos rios. Além do problema do próprio tratamento, de você não ter um local adequado para esse tratamento do lixo, você tem ainda o sistema de coleta que não é eficiente, né? Você tem uma coleta de lixo que não é regular, você tem lixo no meio da rua, próximo à casa das pessoas. Com isso, aumenta a proliferação de insetos e, com isso, esses insetos depois vão para dentro de casa contaminar as pessoas e os alimentos. Hoje, nós temos, principalmente na América Latina, 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. Dessas 100 milhões, 70 milhões não têm água tratada em casa, né? Esses alagamentos são causados muitas vezes pelos bueiros entupidos, sem ter por onde escoar. Muitas vezes tudo isso começa com lixo, com um entulho jogado nas ruas. Na zona oeste da capital, moradores protestaram contra a sujeira. Eles jogaram lixo na pista local da Marginal Tietê e impediram o trânsito. Já no bairro do Ipiranga, essas imagens mostram exemplos de lugares que se transformaram em depósitos clandestinos de entulho. A rua Cipriano Barata, por exemplo, está quase bloqueada. Os pedestres só conseguem andar pela rua. Nas ruas do bairro da Moca, montanhas de entulho. Tudo que as pessoas não precisam mais, jogam pelo caminho. Até mesmo cofres e caixas eletrônicos roubados são jogados ali. No mês passado, a Prefeitura da capital diminuiu em 20% as verbas para varrição de ruas e remoção de entulhos. Mas, para o novo secretário das subprefeituras, isso não está afetando o serviço. Os subprefeitos estão coordenando regionalmente cada plano e cada varrição, mas é de fundamental importância que nós tenhamos a colaboração dos usuários. A questão legal de despejo de entulho, descarte de entulho, é um crime ambiental hoje em dia. Então, juntamente com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, nós temos feito N ações. É preciso que sejam feitas denúncias também. A Prefeitura diz que na capital são 1.500 pontos de despejo clandestino de entulho. Locais em que basta limpar e no dia seguinte está sujo de novo. Bom, a gente vai falar da segunda cidade, que foi também uma das mais atingidas depois de Teresópolis. Você vai ver agora a região serrana de Nova Friburgo, onde morreram 8 pessoas. 4 eram bombeiros que tentavam socorrer vítimas de um desmoronamento. Você vai ver a reportagem de André Covelo, que sobrevoou a região. O que se vê logo na chegada a Nova Friburgo é assustador. Na cidade, que fica entre as montanhas, muitas clareiras se abriram na mata. As encostas desabaram e ainda continuam desabando. O rio Bengalas transbordou de forma impiedosa e alagou todo o centro. A força da correnteza é impressionante. Carros, ônibus e caminhões ficaram submersos. Nem os bombeiros conseguiram passar para socorrer as vítimas. A Praça Suspiro, ponto turístico da cidade, ficou assim, tomada pela lama.
Por trás do teleférico, a terra desceu e invadiu a igreja de Santo Antônio. Ao lado do hotel, piscina, quadra e toda a área de lazer desapareceram sob as águas. A avenida principal virou uma alameda de barro. Desta casa soterrada, só aparecem uma porta e uma janela. Choveu em Nova Friburgo nas últimas 24 horas, o esperado para todo o mês de janeiro. Regiões inteiras estão isoladas. O lixo começa a se espalhar na água. No bairro de Olaria, onde um prédio de 3 andares desabou ontem, o trabalho de busca aos desaparecidos continua. Um homem e uma criança morreram. Em outro ponto da cidade, mais desespero. Bombeiros atendiam a um chamado quando uma encosta desabou. O carro de resgate ficou embaixo da terra. 4 bombeiros morreram. Durante a manhã, moradores se juntaram às tentativas de encontrar sobreviventes. A solidariedade tenta substituir o socorro, que ainda não consegue chegar à maioria dos pontos atingidos. Muita gente retira entulho com as próprias mãos. Na RJ 116, barreiras caíram e o trânsito foi interrompido. Uma fila de caminhões e ônibus se formou. O asfalto cedeu em alguns pontos e por baixo da estrada ainda minava muita água. O repórter Guilherme Peixoto, da Inter TV, afiliada da Rede Globo, contou por telefone que as equipes de reportagem também estão ilhadas. A situação aqui é muito complicada. Aqui na emissora mesmo, parte da equipe passou a noite de forma improvisada. O prédio ficou isolado, ninguém consegue chegar ou sair. E uma dificuldade de acesso que as equipes de socorro também enfrentam. Também há problemas de comunicação com telefonia fixa e móvel. E os ônibus não estão circulando. Há falta de luz em vários bairros. Enquanto a água desce dos barrancos e transborda do rio, os moradores não sabem o que fazer. O ar das grandes cidades pode piorar a qualidade de vida das pessoas. A poluição atmosférica muda o azul do céu, deixando o cenário cinza e assustador. Como que você avalia o ar que você respira aqui em São Paulo? Bastante poluído, né? Bastante poluído. Tenho bronquite, então às vezes a minha respiração não fica tão boa por causa do ar, a baixa umidade, então não é muito bom. Estamos na cidade de São Paulo, a maior do país. E aqui é possível ver com clareza por que a população sofre tanto com o ar que respira. São inúmeros carros circulando pela metrópole e a fumaça que sai dos automóveis faz muito mal à saúde. A frota dos veículos automotores só aqui em São Paulo está entre 6 milhões e 7 milhões de veículos automotores circulando diariamente, produzindo uma grande quantidade de materiais particulados, de monóxido de carbono, por exemplo, que isso afeta sobremaneira a saúde das pessoas. E as indústrias também, as indústrias em muitas cidades também é uma fonte poluidora. O tempo seco associado à poluição do ar aumenta o risco de doenças respiratórias. Asma, bronquite, rinite e alergias podem ser desencadeadas. O ar seco, ele vai provocar uma lesão na mucosa. Já o sol, sim, ele pode aumentar a produção de ozônio, né? Porque o escapamento do automóvel elimina substâncias radicais livres e com a presença da luz solar você pode produzir mais ozônio, que pode provocar crises de asma, de rinite, de conjuntivite. Segundo estudos do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, em dias de alta contaminação do ar, o risco em São Paulo de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares aumenta em 12% a 17%. As internações aumentam em até 60%. E as pessoas mais atingidas são idosos e crianças. Entre 10 e 12 pessoas morrem diariamente em São Paulo em decorrência da poluição do ar. Segundo os pesquisadores, 1 em cada 20 infartos é causado pela poluição. Além disso, a poluição está relacionada com saúde reprodutiva. Então, ela pode afetar a criança dentro do útero da mãe, provocando baixo peso ao nascer, pode aumentar a mortalidade dessa população até 28 dias de vida, a gente chama de mortalidade neonatal. E, além disso, ela tem estudos que evidenciam a piora da qualidade dos espermatozoides
dos homens que moram em grandes cidades onde tem grande poluição do ar. Morar em cidades grandes muitas vezes não é uma opção, e sim uma necessidade. Neste caso, evite fazer exercícios físicos perto de avenidas e ruas movimentadas. Mantenha o seu ambiente de rotina livre de poeira e, se for o caso, umidifique o local. Para saber mais sobre saúde, acesse www.minhavida.com.